Muito obrigado, professor, pela sua excelente explicação. Eu acredito que não resta dúvida sobre essa parte. E vamos agora dar continuidade, né, à questão da pergunta. Bem, professor, o senhor como professor de ética, né, eu enfatizei muito essa questão nessa pergunta. Porque é o seguinte, a gente sabe que muitas organizações públicas, seja a pessoa concursada, seja uma pessoa que trabalha diretamente com política ou não, né? A questão da ética, da moral, tem que estar em dia. É uma coisa que é inegável. Só que existe um problema por trás disso, na verdade, né? Que por mais que nós, a população de forma geral, temos a notícia de que uma determinada pessoa, um determinado indivíduo tem um fato ilícito, né, de corrupção por trás, sendo investigado, ou até mesmo, como é que eu posso explicar, até mesmo um condenado, né, que recorreu. Ainda mesmo assim, as pessoas ainda dão credibilidade a, ao, a ele em si. Tanto que no meio que a gente vive se atribui até uma frase, né? O rouba mais faz. Que inclusive essa frase é alvo de várias e várias charges, manifestações artísticas e sociais na internet. Agora sim a pergunta. O senhor, na questão da ética, na sua visão, se algo como a corrupção, que é dito como crime imoral e completamente falta de ética, como é que isso consegue ser um fato extremamente normal, pode ser um hábito, no termo do costume político da sociedade, se esse mesmo fato ele é criticado por jornais, ele é amplamente divulgado e há uma legislação que penaliza e criminaliza isso. Ou seja, se tem uma perpetuação do ato. Isso, o senhor não acha que isso dá uma falsa sensação de dever cumprido pelo indivíduo? Pronto. Cid, eu queria dizer que excelente pergunta, tá? Essa em que nós, de alguma forma, colocamos um juízo de ponderação e de avaliação entre custo-benefício, né? O custo do roubo da corrupção com o benefício do resultado obtido. Porém, para mim, isso está mais para revelar uma deformação evidente da nossa, até mesmo da nossa cultura, de tolerar indevidamente as práticas de corrupção, e aí nós nos esquecemos do tamanho custo de que se revestem essas práticas de corrupção. Por exemplo, quando um político ele rouba 10 milhões, mas aplica 2 milhões para a construção de uma escola, por exemplo, ou de uma unidade de pronto atendimento, uma clínica popular, ele deixou de construir outras 4. Quer dizer, isso vai prejudicar toda uma comunidade ou várias cidades que vão deixar de ter escola adequada, professores bem remunerados, por conta de um desvio de verba pública. Eu penso que, e até retomando um pouco aquilo que a gente já tinha dito, como a questão da corrupção, da mentira, parece que ela vai impregnando de um tal modo a nossa mentalidade, a nossa concepção e o modus operandi de viver de cada um de nós, no Brasil de modo mais evidente, né, que parece que no fundo tudo foi só um desvio, coitado, etc. e tal, termina que a gente começa a ter um tipo de ponderação quando a questão da corrupção ela deveria ser totalmente fora de uma ponderação, ela tem que ser combatida do início ao fim. Há um livro de um grande jurista baiano, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, e um grande tributarista e financeirista, que é o Aliomar Baleiro, uma introdução à ciência das finanças, um livro já antigo, mas um clássico, e sempre reeditado, em que ele falava que quando você colocava na conta toda a despesa pública
do poder público, do Estado. No Brasil, em média, ele dizia que a corrupção ela atinge uns 20% de despesa pública. Eu ficava impressionado com o número, né? Porque 20% do PIB da gente é muita coisa. Mas eu parava para pensar assim, poxa, será que é isso tudo? Hoje em dia, minha dúvida é se esse valor já não está defasado e o índice de corrupção absorve um pedaço ainda maior das nossas receitas, né? Porque é em todo lugar. Então, eu dizia que isso vai desde o nosso convívio direto com as pessoas. Então, por exemplo, um dia eu fiquei estupefato quando eu fui ao posto de gasolina comprar gelo e custava pedir 2 pacotes de gelo ao frentista e ele disse, pegou o gelo, eu perguntei quanto custa o gelo, ele disse R$ 9. Eu disse, tá certo, então tem uma nota de R$ 10 e depois eu verifiquei que a quantidade de gelo era insuficiente e tive que voltar lá e quando o outro me atendeu, ele disse que o gelo custava R$ 3,50. Veja, então, isso é corrupção. E isso faz tanto mal quanto o mal que fez, sei lá, o Sérgio Cabral, que desviou milhões de reais. Apenas ele, no momento que estava responsável por tomar uma decisão e adotar uma conduta correta, ele preferiu uma que trazia um benefício privado, particular e indevido para ele, em detrimento, no caso do consumidor, que era eu, como o Cabral, que traz uma que é muito pior, porque ele, quando subtrai milhões de reais do orçamento público para mandar isso para contas privadas, ele está atingindo milhares de pessoas que vão deixar de serem beneficiadas com políticas públicas que estão lá. Mas ele fez outras obras públicas, muito bem, mas ele tem que ser responsabilizado pelo que não fez. Quando o candidato Lula, há pouco tempo, foi questionado sobre a corrupção do seu governo, ele disse, eu fiz diversas políticas públicas, eu fiz a maior inclusão social que o governo jamais fez, correto, mas o governo dele teve corrupção, ele tem que responder pela corrupção. O bem feito não anula o mal feito. Esse é o ponto. Então, a gente tem que ter as instituições têm que ser mais firmes nesse combate à corrupção, para que se sinta que aquela pessoa que foi corrupta, ela vai ser penalizada. Então, como ninguém é penalizado, como os grandes empresários normalmente não são ou não vinham sendo, como os políticos dificilmente são condenados, então fica aquela história que o crime compensa, a ser corrupto compensa. Mas isso é uma dimensão da corrupção que diz respeito ao benefício pecuniário financeiro diretamente, patrimonial. Existe ainda o outro lado, que é um lado mais institucionalizado. É quando, por exemplo, você normalmente não se vale dessa troca de dinheiro para obter ou dar uma decisão, obter um benefício, mas você se vale da sua influência, da sua autoridade como um agente público, de sua competência, e começa a agir em benefício próprio ou alheio, ainda que não vá ter um ganho patrimonial de modo direto. Então, por exemplo, o governo Bolsonaro, diante de uma suspeita de corrupção do próprio filho, vai lá e decreta sigilo de 100 anos em toda aquela documentação que estava extrato de documentos fiscais de posse da Receita Federal, né, no sigilo fiscal e tributário do filho. Bom, isso daí é uma forma de corrupção. A falta de transparência é uma forma de corrupção. Quando você decreta sigilo em matérias que, pela própria
natureza deveriam vir a público e passar pelo escrutínio popular ou das instituições fiscalizadoras, você, de algum modo, também está contribuindo para esse tipo de prática. As instituições, como, por exemplo, no caso do Poder Judiciário, e também do Ministério Público, que tem seus órgãos de fiscalização, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, são órgãos de fiscalização interna, mas, de repente, pelo próprio poder que essas instituições têm, terminam autorregulamentando condutas, e, nesse passo, eles passam a autorregulamentação de benefícios ou gratificações decorrentes do exercício da função pública. Mas veja, a Constituição, ela sempre fala que qualquer despesa pública ela tem que ser autorizada por lei, ela tem que ser prevista em lei. Então, quando você tira esse controle, que é o controle legislativo, para permitir que o judiciário, ele próprio, comece a definir parcelas de remuneração ou de indenização que vão reverter em benefício próprio, isso é algo, né, que revela uma conduta que, se não é ilegal, ela é imoral, né? Ela foge ao desenho e à concepção inicial da temática da separação dos três poderes. Como também essa questão agora que a gente está vendo na política, no Congresso Nacional, sobre o orçamento secreto, é falta de transparência, falta de publicidade. As decisões para a destinação de milhões de verba pública ficam sem nós sabermos exatamente qual destino terão essas receitas, né? Se vai para um município tal, como é que vai ser aplicado. Então, a gente aqui deu um retrocesso enorme. E por que se faz isso? Que é uma forma de você exercer um domínio privatístico, no sentido que não é destinado ao atendimento do interesse público, em que forças dentro do Congresso Nacional começam a monopolizar esse orçamento. Então, aqui você não tem diretamente alguém colocando dinheiro no bolso, mas você tem concentração de poder na mão de alguns poucos atores políticos que vão decidir um volume de recursos inimagináveis até um dia desse. E isso daí, obviamente, vai se dar também no futuro com proveito próprio, né? Então, essas formas diversas de corrupção estão sempre presentes. E aí não me interessa, mais uma vez, o que é que se faz. O que se fez não foi mais do que obrigação, porque o mandato não é uma cortesia que se dá, mas é antes uma conquista em função do voto de confiança e credibilidade que o povo atribui aos seus representantes para exercer um munus público. É dever do político, é dever do mandatário aplicar legal e constitucionalmente as verbas que estão aí. Ele não tem o direito de negociar com isso. Ele não está lá com a carta em branco. Ele tem uma série de obrigações. E considerando todo o leque de déficits das mais diversas ordens que nós temos na sociedade brasileira, no campo da educação em particular, da saúde, segurança pública, infraestrutura, saneamento básico, da miséria, né? A questão habitacional. E cada milhãozinho que é subtraído em proveito próprio por ato, por desvio, por corrupção, cada milhãozinho desse faz falta, né? Então, são 500 milhões. Nós estamos falando aí quantas mil famílias que poderiam deixar de habitar as esquinas das nossas ruas para estarem com alguma dignidade, devidamente acolhidas em algum tipo de unidade habitacional, com um lugar para dormir, não é? Com alimentação, uma educação melhor. Então, isso faz um mal terrível, É porque a omissão, ela não traz
seu efeito de modo tão imediato quanto a consequência de uma ação, não é? Então, se a gente fosse pensar aqui, né, uma agressão física, ela dá um efeito quase que de imediato, a pessoa sente a dor na hora. Mas a fome, ela vai se manifestando lentamente. E chega um ponto que a pessoa, mesmo desnutrida, ainda está lá sobrevivendo. É esse o efeito da corrupção, né? Deixa a sociedade totalmente subnutrida e sem condições, às vezes, até mesmo de reivindicar, né, o que tem para melhor. Então, a questão nós não devemos jamais ser condescendentes com a corrupção. Quem rouba mais faz, muito bem pelo que fez, mas acertar a sua responsabilidade pelo que roubou é mais do que urgente, é imprescindível. E do ponto de vista da ética, a gente estuda que a ética é um campo de estudo, vem da própria filosofia, e como o próprio nome diz, ética de ethos, hábitos, né? Então é quase que um julgamento constante e perene do que é o agir de cada um dentro das mais diversas situações fáticas. Eu penso que cada vez mais a gente deve aprofundar esse tipo de avaliação sobre a conduta ética, porque, no fundo, a meu ver, falta aqui entre nós aquilo que eu tenho pensado em termos de uma ética constitucional. A ética constitucional é você tentar avaliar que, em termos de Constituição, nós devemos aplicá-la sempre, mas aplicá-la de acordo com o seu espírito e seus princípios, e não mediante artimanhas e artifícios que formalmente podem ser subsumidas tais condutas ao texto da Constituição, mas que de modo ontológico ou substancial a gente sabe que esses atos eles são contrários à Constituição. E dou um exemplo recente: a famosa PEC eleitoreira, a PEC Kamikaze, a PEC dos gastos públicos ou tantos outros nomes que existem. Essa PEC ela fabricou uma situação de emergência, uma coisa horrível, né? Que a própria Constituição, no seu texto original, não previu, e fabricou uma situação de emergência apenas para legalizar, bem entre aspas, a concessão de diversos auxílios de caráter social e financeiro para alguns segmentos da sociedade, com propósitos eminentemente eleitorais. Então, aqui você descumpriu a Constituição na sua essência, você descumpriu a legislação eleitoral na sua essência, os atores políticos sabiam disso, mas a finalidade privatística, mais uma vez, que é aquela que é diferente do interesse público, demandava que se turbinassem medidas assistencialistas para reverter votos a favor do governo. E os efeitos a gente já começa a verificar, porque tem tido aí um aumento da intenção de votos do candidato Bolsonaro, que é quem estava patrocinando, juntamente com algumas lideranças do Congresso Nacional, essas medidas. Mas a gente sabe que o abuso do poder econômico e político nas eleições, para além de ser ilegítimo, indevido, é uma conduta que representa, inclusive, pode configurar, em tese, crimes eleitorais. Então, a questão da ética está precisamente aqui. Você vai trabalhando nas dobras da Constituição e da legislação, flexibilizando as restrições, sabendo que, ontologicamente, que na essência a conduta não é compatível com a Constituição, mas vai se abeirando
das possibilidades que uma dogmática jurídica mais rasteira permite para dizer que está dentro da legalidade. E, numa interpretação forçada, você pode dizer dentro da legalidade. Porém, do ponto de vista de uma ética constitucional, que é aquela conduta que deve guiar as autoridades públicas em prol da realização e concretização da Constituição, essa conduta, mais do que ilegítima, ela é totalmente proscrita, não deveria ser tolerada. Então, gente, para dar continuidade, semana que vem vai ter mais. E não perca, viu, que agora é aqui, ó.